São 6h30 e a gente abre espaço para conversar com o economista e analista da Tendências Consultoria, especializado em tema de mercado de trabalho e estudos regionais e classes de renda, Lucas Assis. Lucas, bom dia, obrigado por estar aqui com a gente. Olá, bom dia. A Tendências, ela publicou um estudo dizendo que o Brasil vai terminar 2022 mais pobre do que era há uma década. Ontem a gente chegou até a mencionar rapidamente esse estudo, mas a gente chamou o Lucas para a gente aprofundar um pouco isso. O que a gente quer dizer com isso? A gente terminar esse ano um país mais pobre do que era uma década atrás. Isso. A gente quer dizer que a participação das classes D e E no total de domicílios do país, ela deve permanecer acima das verificadas em 2012, evidenciando aí os efeitos duradouros tanto da recessão do biênio 2015-2016 quanto da pandemia da Covid-19. Então, esses dois choques negativos que ocorreram na última década devem ampliar a participação dos domicílios das classes D e E no país. Pois é, então não dá para atribuir apenas à pandemia. E essa melhora que a gente teve, por exemplo, em índices de empregabilidade do mercado de trabalho do ano passado para cá, isso de certa forma não interferiu positivamente nesses índices? Como é que vocês avaliam? A gente avalia que houve de fato uma melhora nos indicadores do mercado de trabalho recentemente, com destaque para a queda da taxa de desemprego, mas à medida que a gente realiza uma análise desagregada por classe de renda, há uma marcante heterogeneidade entre os rendimentos dos domicílios. Então, a análise da média nacional exibe uma melhora e até por conta disso que a massa de rendas deve encerrar 2022 já muito próximo ao nível de 2020, que foi um ano muito beneficiado pelo auxílio emergencial, mas o desempenho das famílias mais pobres, da base da pirâmide social, deve ser relativamente mais negativo do que o restante das classes. A gente sabe que a chegada da Covid-19 ao 2020, ela deteriorou um mercado de trabalho já bastante fragilizado pelos efeitos duradouros ali da recessão do biênio 2015-2016 e, ainda mais, a perda das ocupações no início da pandemia se concentrou entre as tradicionalmente associadas a baixos salários e menores produtividade, de modo que os que permaneceram ocupados foram aqueles de renda relativamente mais alta. Ou seja, os grupos de maior vulnerabilidade econômica, como os jovens, as mulheres, as pessoas de cor preta ou parda, os residentes das regiões norte e nordeste, as pessoas de menor escolaridade, foram as que mais sofreram com a chegada da pandemia e que ainda sofriam muito com os efeitos da recessão de 2015 e 2016. E desde a reabertura econômica, do final de 2020 até o início ali de 2021, a gente vê que a ocupação em setores intensivos em mão de obra e dependentes de interação social, como o comércio, os serviços prestados às famílias, que tradicionalmente empregam uma mão de obra de menor qualidade, se recupera tardiamente aí por postos de baixos rendimentos e menores níveis de produtividade. Por conta disso, até o rendimento médio do trabalho hoje ele segue abaixo do nível registrado no período pré-pandemia, por conta aí dessa reinserção profissional via ocupações menos qualificadas e de menores jornadas, por conta de uma dificuldade dos ocupados negociarem reposições salariais, e também por conta de um retorno ao mercado de trabalho mediante remunerações inferiores às de antes da pandemia. E até por conta disso que no último ano, em 2021, a gente viu que em 3,8 milhões de domicílios e a classe média encolhida em 2,5 milhões no país. E Lucas, o estudo traz também algumas projeções para os próximos anos. Pelo que dá para perceber, me corrija se eu estiver errado, pelo que dá para perceber, essas desigualdades tendem a permanecer nos próximos 5 anos, mais ou menos, e até se acentuar? Sim. Nos próximos anos,
A mobilidade social no Brasil, ela deve ser bastante reduzida, acompanhando aí um fenômeno típico de países com alta desigualdade de renda. A gente sabe que o maior entrave ao crescimento da renda dos estratos sociais mais pobres é, sem dúvida, a educação não revertida em produtividade. Então, o mercado de trabalho brasileiro ele deve seguir com baixas remunerações, elevadas desigualdades entre grupos de população ocupada, altas taxas de informalidade, uma marcante heterogeneidade entre os setores produtivos, e isso deve dificultar uma mobilidade no país. A gente sabe que em economias em desenvolvimento como o Brasil, há famílias ali pertencentes à classe média que são anteriormente pobres e vulneráveis, então o seu retorno à condição de pobreza é muito suscetível a eventualidades como alguma referente à própria família, como a doença, o desemprego, a aposentadoria de algum membro da família, ou a própria recessão à economia. Então são famílias muito vulneráveis. Então esse retorno à condição de classe média após esse choque negativo ocorrido na última década deve ser bastante lento. É possível estimar um tempo e em relação a também assim a medidas mais eficazes num curto e médio prazo para tentar reverter isso? Quais que vocês identificam? A gente identifica que diante do envelhecimento da população brasileira, a expectativa de crescimento médio para a economia aí até o final da década em torno de 2% ao ano, é preciso ter uma agenda que enfrente de forma eficiente a questão da desigualdade econômica no país, né? O ingresso no mercado de trabalho, ele é o principal meio de da pobreza, mas ele não é condição suficiente para. Por isso que é focar em esferas também como saúde, educação, moradia, saneamento, para que os brasileiros mais pobres não fiquem à mercê dos ciclos econômicos e possam celebrar ganhos permanentes, né? Os fatores por trás ali da ampliação da classe média no Brasil antes da recessão do biênio 2015-2016 não devem se repetir. Então, houve ali um bônus demográfico, um forte crescimento econômico dos anos 2000, com grande demanda por serviço e construção, que foi responsável pelo inchaço da classe média durante anos. Além disso, houve ali uma política de valorização real do mínimo, um crédito facilitado, uma inflação controlada, uma maior mulheres no mercado de trabalho e uma promoção ali de políticas públicas de redução da Bolsa Família. A gente está com um probleminha. A gente está com um probleminha na conexão com o Lucas, da internet do Lucas, que tá travando um pouquinho. Lucas, se puder só retomar só desse finalzinho da sua fala aí que deu uma travada, por favor. Perdão. Acho que das políticas das mulheres. Isso, eu dizia que o início dos anos 2000 apresentou ali uma combinação de fatores próprios que não devem se repetir. Então, essa entrada de mais mulheres no mercado de trabalho e a promoção ali de políticas públicas visando a erradicação da pobreza, como o Bolsa Família, o Brasil Sem Miséria, geraram aí uma combinação de fatores próprios. Lucas, a gente tem um minutinho. Você citou a questão da educação que precisa ser revertida em maior produtividade. O que isso quer dizer? A gente verifica que a força de trabalho brasileiro, ela apresenta, no geral, uma baixa qualidade. Assim. Então, de fato, é preciso que haja um investimento significativo em educação para que a geração de postos no país não seja concentrada em setores menos produtivos, em setores que pagam menos, que gerem postos aí de trabalho mais seguros. Então, o mercado de trabalho brasileiro apresenta algumas dificuldades estruturais e crônicas que o tornam aí muito informal, muito subocupado. Então, é preciso, de fato, que o tema da educação e focando especialmente nos jovens seja o centro de uma agenda de políticas públicas, já que essa vai ser a força de trabalho do longo prazo e que potencialmente acaba influenciando a economia. E a geração de riqueza para todo o país.
Lucas, muito obrigado. A gente conversou com o economista e analista da Tendências Consultoria, Lucas Assis, falando sobre essa pesquisa, esse estudo que a Tendências fez sobre o aumento das desigualdades sociais e o fato do Brasil terminar 2022 mais pobre do que uma década atrás. Lucas, muito obrigado. Volte sempre aqui ao Nova Manhã. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia.